Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Espera aí, organizar aqui o celular. Caiu. Desculpa. Bom dia, queridas irmãs, bom dia, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras. Sou autista, nível de suporte 1. Vamos para a nossa leitura bíblica diária. Deixa eu abrir aqui. Abrir aqui o WhatsApp. Já era para ter deixado aberto, mas 1%. Esperar aqui. Vamos para o YouTube. Aqui pro YouTube, deixa eu ver aqui, trocar aqui a conta, vou ver aqui, trocar a conta, aqui, Minuto com Deus, vamos ver aqui, vou deixar aqui a porta para não atrapalhar minha irmã lá no quarto, nela, no sono dela, que eu não gosto de acordar ninguém. Vamos lá. Em 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10, está escrito: Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não se amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, selecionando a opção todas, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Lembrando que os membros do canal aqui no YouTube agora têm acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp e do Telegram. É só você entrar no YouTube na aba Comunidade e o link para você entrar no grupo vai estar lá. Irmãos, a essência do cristianismo se resume em uma palavra: amor. Mas o que é esse amor? O apóstolo João nos convida a mergulhar profundamente nessa questão, nessa passagem que eu li, onde ele revela não apenas a origem do amor, mas também o propósito divino por trás dele. Quando João escreve que o amor vem da parte de Deus, ele está estabelecendo o amor como o fundamento da vida cristã. O amor não é um sentimento ou uma emoção, mas sim uma escolha consciente e constante de refletir o caráter de Deus em nossas vidas. Amar é mais do que uma virtude, é uma evidência da nossa conexão com o Criador. Aquele que ama, diz João, é nascido de Deus e mantém um relacionamento autêntico com Ele. A falta do amor, por outro lado, revela uma desconexão profunda. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Irmãos, essa é uma afirmação poderosa, confrontadora
e reveladora. Deus é amor. Deus não apenas possui amor, Ele é a própria personificação do amor. Significa que conhecer a Deus e experimentar seu amor de forma genuína só é possível se nós amarmos uns aos outros. Não tem como você dizer, eu amo a Deus, mas eu odeio aquela pessoa. Se você realmente ama a Deus, você não vai conseguir odiar ninguém. E João continua a explicar como esse amor se manifestou. Deus enviou seu único Filho ao mundo. Esse é o auge da revelação divina. O amor de Deus não é teórico, mas ele foi demonstrado de forma prática e sacrificial. Jesus veio ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, para que tivéssemos vida em abundância, uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida plena e reconciliada com Deus. E aqui está a beleza do Evangelho. Não foi o nosso amor por Deus que começou essa relação, mas foi o amor dele por nós. Deus nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que o pecado causou em nosso relacionamento com o Pai. Esse é o ponto central da fé cristã. A redenção não vem por nossos próprios esforços, mas através do sacrifício de Cristo, que restaurou o nosso relacionamento, antes quebrado, com Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Será que o amor que nós professamos, o amor que declaramos muitas vezes em canções, está alinhado com esse amor divino? Será que estamos amando uns aos outros de maneira sacrificial, de forma incondicional, refletindo o caráter de Deus? Ou nós estamos falhando em demonstrar o que mais importa sobre Deus? Será que estamos amando mais a nós mesmos do que ao nosso próximo, do que a Deus? Que essa palavra de hoje nos leve a uma reflexão e a uma renovação do nosso compromisso de amar como Deus ama, permitindo que o amor dele flua através de nós, para impactar e transformar vidas através do nosso testemunho. Nesse momento, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva essa declaração também. Deus é amor. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão simples, tão profunda, que fala de uma maneira tão objetiva ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor revelado em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a viver esse amor de forma prática no nosso dia a dia. Ajuda-nos a amar uns aos outros, assim como o Senhor nos ama. Que possamos ser canais de bênção, instrumentos do teu amor. Que possamos ser instrumentos de cura para relacionamentos. Que possamos ministrar a reconciliação e sermos testemunhas da tua graça. Purifica o nosso coração e nos encha com o teu Espírito, para que possamos amar de forma incondicional, refletindo a tua luz nesse mundo. Eu quero apresentar, meu Pai, diante do Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Espírito Santo de Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de, através dos meios de comunicação aqui na internet, do YouTube, do WhatsApp, do Telegram e tantas outras maneiras como esse vídeo é divulgado, de falar do teu amor para essa pessoa que está me ouvindo. Eu sei, meu Deus, que muitas vezes nós nos sentimos
abandonados e desamparados aqui nesse mundo. Mas hoje nós podemos receber a revelação do teu amor e perceber o quanto o Senhor nos ama, a ponto de entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Nós reconhecemos que a nossa salvação não é mérito nosso, não vem por nenhuma obra que fizermos aqui nessa terra, mas a salvação é pela tua graça, é por causa do teu amor incondicional por nós. Que essa verdade e essa revelação possa ser gravada em nosso coração, porque cremos que ela faz toda a diferença em nossa vida. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa família, ó Deus, que está passando por um tempo de escassez. Que o Senhor abra as portas para que esse pai possa sustentar essa casa. Que o Senhor dê restauração a esse casamento que está vivendo um momento de crise. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida dessa irmã que está me ouvindo, essa irmã que tem clamado por seus filhos, que tem clamado pela sua família, pelo seu esposo. Que o Senhor renove as forças dela. Eu quero colocar diante do Senhor também todas as pessoas que estão vivendo nesse momento um tempo de luto, pessoas que experimentaram a perda de entes queridos, que através do teu Espírito Santo elas recebam o consolo do Senhor, que elas possam viver o luto no tempo certo e depois disso retomarem as suas respectivas vidas, porque eu sei que essa é a vontade do Senhor. Dá-nos a cura, a provisão, o sustento, a libertação e a salvação. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta. Você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. É possível restaurar um casamento, um relacionamento conjugal que foi marcado pela traição? Será que um casamento que passou pela dura prova da traição, da infidelidade, pode voltar a ser restaurado? Você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. Eu estou perguntando isso porque nós estamos realizando a 6ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. E muitos casais que participam desse encontro vêm até nós nessa condição. E segundo as nossas estatísticas, 70% desses casais que viveram crises relacionadas à infidelidade, à traição ou a algum outro tipo de circunstância têm o seu casamento plenamente restaurado. Por isso eu quero convidar você e o seu cônjuge para participar conosco do Casamento Firmado na Rocha. Será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Pastor, meu casamento vai bem, obrigado. Olha, nada é tão bom que Jesus não possa melhorar. A palavra de Deus diz assim: aquele que é limpo, se limpe ainda mais. Deus quer derramar um vinho novo no seu relacionamento conjugal, na sua família, no seu casamento. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado, onde você vai clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Eu espero por você e pelo seu cônjuge. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar o destino de
Agora ele vai lá pro devocional Glorify. Vou abrir aqui o iPad enquanto o WhatsApp abre para a gente ver a leitura bíblica de hoje e gravar o áudio da devocional de hoje da Jennifer Costa, já que no canal dela ainda não tem nada de hoje. Os vídeos dela estão demorando para sair. Também saíam cedo, agora está saindo muito mais tarde, então não dá tempo de gravar. Glorify. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Corrie ten Boom. Tem várias que para subir. Passagem, Efésios 4:12. Olá, eu sou Cornélio Augusto. Esta semana estamos refletindo sobre o jejum e a oração. A passagem de hoje é Esther, capítulo 4, de 12 a 17. Refugiando-se em Deus. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Vamos nos aprofundar na palavra? Os Salmos nos ensinam que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um auxílio sempre presente nos momentos de adversidade. Eles também afirmam que Ele é nosso protetor, sempre atento e alerta. É maravilhoso ver essa verdade repetida tantas vezes nas Escrituras. Isso traz paz e segurança ao nosso coração, fazendo-nos descansar, mesmo em meio às tormentas. Embora possamos ter certeza da proteção do Senhor em nossa vida, também sabemos que as tormentas inevitavelmente virão. O que fazer nesses momentos? Como agir diante de tribulações e perseguições, encontrando descanso no consolo divino? A Bíblia nos responde essas perguntas. Durante o exílio, uma parte do povo de Israel foi habitar na Pérsia. Lá, uma judia chamada Esther se casou com o rei, tornando-se rainha daquele lugar. Seu tio Mardoqueu descobriu um plano em andamento para aniquilar todos os judeus que moravam ali e pediu que Esther tomasse providência sobre o assunto perante o rei. Imediatamente após tomar conhecimento do que estava acontecendo, Esther convocou todos os judeus para um jejum de 3 dias e 3 noites, clamando pelo favor divino para serem libertos daquele grande mal. Aprendemos com essa história que jejum e oração são ferramentas poderosas para alcançar o favor divino nos momentos de perigo e provação. Juntos, eles atuam como meios para clamarmos ao Senhor com mais intensidade, reconhecendo nossa total dependência de Cristo e sua soberania sobre nossa vida. Além disso, jejum e oração nos ensinam a ter paciência e a livrar nosso coração do medo e da ansiedade. Quando jejuamos e oramos, conectamos-nos ao Senhor e recebemos dele alívio para lidarmos com os problemas que estamos enfrentando. O jejum que Esther convocou trouxe os resultados esperados. Nenhum judeu foi morto. Pelo contrário, aqueles que queriam destruí-los é que foram destruídos.
Isso mostra como o Senhor atua através dos meios que estabeleceu para nos abençoar. Devemos ter fé e acreditar que o cuidado do Senhor realmente está sobre nós. Mas não se trata de algo simplesmente automático. O mesmo Deus que cuida é o Deus que determinou que clamássemos por esse cuidado através da oração e do jejum. Diante de momentos difíceis, podemos usar o exemplo de Esther. Jejuar, orar e esperar com paciência pelo auxílio divino. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso protetor que nunca nos desamparará. Reflita e ore comigo. Apegue-se à palavra de Deus, que garante que o Senhor está com você em todos os momentos. Não permita que o medo e a ansiedade tirem de você a paz e a confiança de que o Senhor é o teu protetor. Não despreze os meios que Deus deixou para que, através deles, Ele age em seu favor. Ore, jejue, consagre sua vida a Deus. Pense em alguém que está passando por momentos de aflição e dificuldade e ore por essa pessoa. Clame ao Senhor para que Ele a ajude a superar esses momentos e interceda para que a paz e a harmonia que vem de Cristo alcance esse coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, te agradeço pela tua palavra, que é bálsamo para o meu coração. Obrigado por sempre cuidar de mim, mesmo naqueles momentos em que me deixo levar pelo medo e pela ansiedade. Ajuda-me a colocar em prática a oração e o jejum como meios de alcançar o teu favor sobre minha vida. Que o Espírito Santo me ilumine e que eu seja conduzido pelo Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai ler, enquanto tá abrindo com o WhatsApp, para não ficar um vídeo sem áudio, vou botar aqui a leitura do nosso devocional de hoje aqui do Glorify. Esther, capítulo 4. Vamos ver. Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu.
e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Agora ele vai ver outra leitura bíblica, tá? Que tá aqui no devocional do Glorify. Eu vou botar aqui pro iPad não apagar, entendeu? Vou botar aqui para não apagar. Aqui. Agora ele vai para onde? Deixa eu ver para qual livro a gente vai. Sei que é Salmos. Deixa eu ver aqui. Salmos 46, depois o 121. Cadê? Salmos 40. Peraí, deixa eu ver aqui. Até qual botar aqui que eu já li. Tá como lido. Cadê? Salmos 46. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra.
Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora a gente vai para o Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Agora a gente vai ver o devocional da Jennifer Costa, que acabou de sair. Entrar aqui no YouTube, acabou de sair o devocional da Jennifer Costa. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olá, família! Bom dia! Estamos aqui para mais um devocional e eu quero te convidar para você orar junto comigo. A palavra de Deus para o nosso coração está em Daniel, capítulo 2, versículo do 24 ao 30, que você pode meditar aí na sua casa. Lembrando que estamos usando o nosso pão diário, que faz parte do kit devocional, que o link vai estar aqui embaixo, para você estar meditando. Nós vamos ler apenas alguns versículos, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa família, ativar as notificações, clicar em gostei e comentar. Tudo isso ajuda a nossa família a crescer em vários aspectos e mais vidas serem alcançadas. Então, que Deus te use aí para se inscrever no nosso canal e estar aqui junto conosco. Amém? A palavra de Deus, hoje nós vamos ler apenas alguns versículos. Eu vou ler o versículo 24, que diz assim: Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Estava acontecendo um momento muito complicado na Babilônia. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele estava completamente atordoado, completamente perturbado, e já tinha convidado vários conselheiros e sábios da Babilônia para trazer a interpretação do sonho. Todos eles não tiveram sucesso na interpretação do sonho, não conseguiram interpretar, e ele estava tão furioso, tão chateado com essa falta de resposta, de retorno para saber qual era o sonho, que ele decide e diz que vai matar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel e os seus amigos. Então Daniel é revestido de uma coragem sobrenatural, porque entenda, para fazer isso não é humano, é somente uma coragem sobrenatural. E aqui eu já quero tirar algumas lições para minha vida e para a sua. Nós precisamos muitas vezes na nossa caminhada de coragem. É tanto que Deus disse várias vezes para os seus escolhidos, diante das lutas, dos desafios, o Senhor disse: seja forte, seja corajoso, revestidos de toda a força, na força do meu poder, sejam revestidos pela força do meu poder. Porque a palavra de Deus é uma palavra que nos encoraja. Ela faz a gente ser realmente revestidos de coragem, de força, para a gente enfrentar os desafios da vida. E diante desse cenário caótico, difícil,
É interessante uma lição que eu aprendo com Daniel. Ele não foi ousado e corajoso pensando nos benefícios que ele teria apenas para si mesmo, pensando em quais privilégios ele alcançaria diante do rei, qual favor ele seria beneficiado. Vivemos em um tempo que as pessoas só querem fazer pensando no que elas vão ganhar, pensando no que elas vão ter de retorno, qual benefício elas vão ter, qual a vantagem que ela vai obter. Vivemos cada vez mais numa sociedade egocêntrica, que a gente só pensa no nosso próprio benefício, no nosso próprio favor. Dificilmente, cada vez se torna mais difícil, mas eu sei que ainda existem pessoas que se movem pelo amor ao próximo, pela compaixão pelo outro. E a gente vai ver esse sentimento na vida de Daniel. Ele não foi até Arioque, ele não foi até ele pedir para entrar na presença do rei apenas para si mesmo. Ele foi com um objetivo, para não matar os sábios da Babilônia. Isso incluía os seus amigos, isso incluía o próximo. E muitas vezes a nossa vitória, as conquistas, as coragens que a gente precisa ter na vida, é pra gente lutar pela causa do outro também. Não lutar apenas pela nossa causa, pela nossa necessidade, mas a gente lutar pela causa do próximo. Então a gente precisa ter essa coragem de nos posicionarmos diante do rei em favor do próximo. Não apenas buscando o nosso próprio benefício, mas olhando com graça, com misericórdia para o nosso irmão. Isso é ser cristão, é ter um olhar de misericórdia, é ter um olhar de amor, é ter um olhar de compaixão e não querer que aqueles que estão ali do seu lado venham morrer, mas que eles venham ter escape e livramento. E ele diz: me coloca na presença do rei para que não mate os sábios da Babilônia, e eu darei ao rei a interpretação. Mas é interessante a gente ver aqui que no decorrer de toda a história existe um segredo na vida de Daniel. Existe um segredo que eu e você precisamos acessar. E hoje eu desejo com todo o meu coração que a gente possa viver esse lindo segredo na vida de Daniel. Ele tinha intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, você vai saber os segredos do coração dele. Hoje, nessa manhã, eu orei e falei com Deus exatamente sobre isso. Porque a Bíblia fala que Deus revela os seus segredos aos seus profetas, a seus amigos. Nós precisamos ter esse nível de intimidade com Deus para Ele revelar segredos para o nosso coração. E assim, quando você tem acesso aos segredos de Deus, para você se torna algo acessível resolver grandes problemas, grandes desafios. O que para todos eles olham e não vê solução, você carrega o segredo do céu e Ele vai te dar o segredo da terra. Ele vai te dar o caminho da solução, Ele vai te dar a rota do conflito resolvido para você. Então nós precisamos andar nessa dimensão, andar nessa comunhão com Deus, para dizer: Deus, revela os segredos do seu coração para o meu. E assim nós precisamos andar com Deus, que Ele foi se apresentar na presença do rei. Antes ele teve um período de oração. A gente vai ver a oração de Daniel. E falou Daniel e disse: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda o tempo, as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele teve um tempo precioso de oração. A gente não ora mais, a gente não busca como deveria, a gente não coloca Deus no lugar que Ele tem que estar na nossa vida, no nosso dia a dia, colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o desejo do Senhor. Nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos ter vida de oração, porque essa vida de oração vai te abastecer para quando você estiver em perigo. Essa vida de oração vai te dar o combustível necessário para quando você não puder se abastecer. Essa vida de oração vai te proteger lá na frente. Essa vida de oração vai te dar livramentos que você não tem ideia. Deus está dizendo aqui para mim e para você: volte a orar mais, busque mais a minha presença, porque isso vai te dar livramento poderoso. E enquanto Daniel dormia,
o Senhor deu a ele a revelação e a interpretação do sonho. Então nós precisamos entender que até quando nós dormimos, Deus ele quer revelar segredos para mim e para você. Peça ao Senhor: Deus, eu quero ter sonhos espirituais. Eu quero que o Senhor fale comigo através dos sonhos. Eu quero que o Senhor fale comigo até quando eu estiver dormindo. E é interessante que eu já vivi tantas experiências com Deus através de sonhos. E de Deus me dar frases, de Deus me dar palavras diante de coisas me acontecerem, Ele me mostrar que aconteceria. Então nós precisamos ter esse nível de experiência com Deus. O sonho foi revelado, Nabucodonosor então glorificou a Deus. Daniel não deu mérito a si mesmo, mas ele deu honra e o mérito e a glória a Deus. É isso que nós precisamos fazer, dar honra a Deus. Em tudo que fizermos, glorificarmos a Deus e o nome do Senhor ser exaltado. Vamos orar nessa manhã? Feche seus olhos e ore comigo. Espírito Santo, Tu és aquele que conhece o profundo e o escondido. A Tua palavra diz que todas as coisas são nuas e patentes diante dos Seus olhos, que nada pode ser ocultado dos Seus olhos, do Seu coração. E eu quero Te pedir nessa manhã que hoje o Senhor abra o nosso coração. Que o Senhor venha revirar a terra do nosso coração para receber a poderosa semente da Tua palavra, de maneira que essa semente frutifique e que possamos ser revestidos de coragem, não ter medo e confiarmos, Senhor, na nossa caminhada contigo. Que cada dia possamos Te conhecer e usufruir de um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Que nós possamos ter uma vida de oração e que cada um que aqui está nesse vídeo possa mergulhar em Te conhecer. Deus, se eles oravam 5 minutos, eles vão orar 10. Se eles oravam 10, vão orar 15. Se oravam 15, vão orar 20. Eles vão ter uma profundidade de tempo contigo. Eu quero Te pedir que todas as barreiras caiam por terra e que eles venham acessar uma vida espiritual saudável, madura e com verdadeira intimidade contigo. Essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus. E aproveitando, se inscreva no nosso canal e faça parte da nossa família. Eu espero você aqui, junto com verdadeira intimidade contigo. Essa é a minha oração hoje. Agora a gente vai ler Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Ué, não tem o áudio não, Daniel capítulo 2. Esse eu acho aqui no YouTube. Vai dar direitos autorais, mas não tem problema não. Nós manda assim mesmo, tá? Pegar aqui, espera aí, botar o microfone aqui. Pegar aqui no YouTube. Cadê? Aqui, abri aqui no computador meu. Abri aqui no computador que é mais fácil. Aqui. Daniel 2. Capítulo 2. Daniel capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Daniel, capítulo 2. No segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram,
e se apresentaram diante do rei, Nabucodonosor disse a eles: Tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na língua aramaica: Que o rei viva para sempre. Pedimos que o senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo: Conte o senhor o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho. E então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: Mas não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o senhor quer. O rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos, o que o senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses. E eles não moram com a gente aqui na Terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada. E então foram buscar Daniel e os seus companheiros, para que eles também fossem mortos. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: Mas por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei. E este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão. E nela, Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder
e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando que o rei quer saber. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei, e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava. E lhe disse: está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros. E ele vai explicar o sonho que o senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o senhor teve enquanto dormia. O senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério. Não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o senhor estava olhando, a pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó. Como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho. E agora eu vou explicá-lo para o senhor. Oh, rei, o senhor é o mais poderoso de todos os reis. E foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro.
Depois do seu reino haverá outro, que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro. Pois, como o senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas, por outro lado, será fraco. O senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro. E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o senhor teve, e esta é a explicação certa. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão. E depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. Olá, mulheres do quarto de guerra, a paz do Senhor para todas. Aqui quem fala é a pastora Cimeia França. Estou aqui em Dallas, no Texas,
E para mim é uma honra, é um grande prazer receber esse convite da minha amiga Jennifer e estar aqui juntamente com vocês, neste grupo tão especial, neste grupo que tem sido alimento, que tem sido refrigério na vida de tantas mulheres. E é uma grande honra poder participar e falar desse tema sobre o Deus que transforma fraqueza em força, como que me trouxe alegria. Porque é um tema tão importante e tão pontual para este tempo que estamos vivendo. Um tempo que muitas vezes nós mulheres estamos sendo tão cobradas, estamos sendo muitas vezes tão sobrecarregadas com tantos afazeres, que muitas vezes nos sentimos fracas, não é verdade? Fracas na nossa caminhada. Mas você sabia que a especialidade do nosso Deus, do nosso Pai, é transformar todas as nossas fraquezas, debilidades, em fortalezas e em grandes testemunhos. Sabe por quê, mulher? Porque a nossa força, ela não é baseada na nossa capacidade ou resistência. A nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força, ela vem do nosso Pai e da sua graça, tremenda graça abundante sobre as nossas vidas. Quando nos sentimos fracas e incapazes, é o Senhor nos fazendo um convite para nos aproximarmos cada vez mais dele e buscarmos o seu auxílio. Ele nos oferece sua força infinita, seu poder incomparável para nos sustentar. Essa força nos capacita a enfrentar desafios com coragem e a superar os obstáculos que muitas vezes parecem insuperáveis. E Deus nos chama a confiar nele e a permitir que seu poder se manifeste em nossas vidas, especialmente quando nos sentimos tão vulneráveis. E encontrar força no Senhor em tempos de fraqueza nos ensina a viver uma vida com mais humildade e total dependência a Deus. Reconhecer nossas limitações e buscar a ajuda do Pai sempre vai nos aproximar mais de Deus. E tudo aquilo que for gerado através da nossa fraqueza vai se transformar em testemunho vivo de sua graça e do seu poder em nós. E é tão lindo que as pessoas de fora, quando elas veem essa força do Senhor sendo operada em meio a cenários de fraquezas, elas são inspiradas a buscar essa força que todos sabem que não vem de nós, mas vem do nosso Pai amado. E que possamos sempre lembrar que em momentos de fraqueza, vulnerabilidade, o poder de Cristo repousa sobre nós e nos capacita cada vez mais a viver não para o nosso louvor, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Porque não é a fraqueza que dita para onde temos que ir, não é a fraqueza que dita como temos que viver, mas sim a nossa fé em Deus que nos dá a direção. Sabe aquela dificuldade que de repente hoje você está enfrentando? Jesus vai transformar ela em algo lindo e maravilhoso para que todos vejam a glória dele através da sua vida. Sabe aquele futuro que você tem medo de encarar? Não se preocupe.
Jesus já está lá preparando tudo. Sabe aquela ferida que insiste em não fechar? O nosso Deus, Ele tem o poder de curá-la. Sara se sentia fraca por não poder dar à luz, mas na sua fraqueza em Deus, se tornou uma grande fortaleza e um grande testemunho. Ela se tornou a mãe de uma grande nação. José, ele foi rejeitado por seus irmãos, mas aquilo que poderia ser sua derrota, o seu fim, se tornou em algo tão maravilhoso. Se tornou numa grande honra de Deus sobre a vida de José. E através disso, ele salvou todo um povo e salvou também a sua família e todos aqueles que o rejeitaram. Em sua fraqueza, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mas quando a sua vida foi realmente transformada, em sua primeira pregação, 3.000 almas foram salvas. Olha como que Deus transforma as nossas fraquezas em grandes testemunhos. Troque a palavra, a frase "eu não consigo" por "posso todas as coisas naquele que me fortalece". Posso todas as coisas, não através da minha força, mas através do Senhor em mim. Entenda que o nome de Jesus, entenda que você profetizar sobre a sua fraqueza vai ser transformado todo o seu cenário de dor em grandes vitórias. Porque é o nome de Jesus que nos dá a garantia, de vitória. O nome de Jesus é a nossa perspectiva que a vitória virá. O nome de Jesus, ele é a resposta para todas as nossas perguntas. E quando tudo passar, quando você conseguir passar por esses processos que muitas vezes você se sente tão fraca, tão sem força, você vai poder declarar o que está em Hebreus capítulo 11, no versículo 33 e 34, que fala assim: pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chama de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Faça essa declaração hoje. É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando estamos fracos. É aí que nós somos fortes. Não fortes em nossas convicções, não fortes em nossas ideias, não fortes pelas nossas próprias forças, mas fortes no Senhor, naquele que nos prometeu que ao final de cada processo, Ele nos daria vitória. Ao final de cada deserto, Ele nos daria uma fonte, Ele nos daria um manancial de águas vivas. Então não importa o seu dia que você está vivendo hoje, não importa de repente a estação de fraqueza que você está passando.
se apegue àquilo que o Senhor já prometeu para mim e para você, que a força dele, ela vai ser aperfeiçoada nas nossas fraquezas. Deus te abençoe, mulher, e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje eu quero trazer para vocês um versículo lá do apóstolo Paulo, carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Um versículo bastante conhecido até, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tá? Então o apóstolo Paulo está nos convidando a refletir com sabedoria sobre as melhores decisões a serem tomadas em determinadas circunstâncias. Né? Constantemente nós temos que tomar alguma decisão, né? Refletir sobre algo, dizer algo, ouvir algo, colocar algo em prática ou não, né? E vamos precisar da sabedoria que o Espírito Santo nos dá e nos capacita, e nós precisamos tomar muito cuidado. Discute-se muito hoje sobre o que é certo, o que é errado, o que é lícito, o que é legal, o que é ilegal, o que é crime, o que não é crime, né? E as autoridades estão constantemente discutindo essas questões, e às vezes a gente fica um pouco, né, preocupado. Aquilo que era proibido agora não é mais, né? Aquilo que não era proibido agora é proibido, e as pessoas vão fazendo as leis, vão tomando as suas decisões, e nós, como povo de Deus, né, precisamos, nas questões, especialmente questões de moral, de ética, relacionadas ao pecado, a conduta do cristão, nós precisamos tomar muito cuidado com o legalismo, né? Mas também com o liberalismo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Liberar tudo, proibir tudo, nós precisamos ter sabedoria. E o apóstolo então disse: é exatamente isso que eu recomendo a vocês. Todas as coisas me são lícitas, né? Eu sou livre para fazer aquilo, né, que está diante de mim. Todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas. Né? O que é pecado, o que não é pecado? Isso não é importante, diz o apóstolo Paulo. Né? Isso não é importante. Há coisas lícitas que não me convém fazer. E há outras que são proibidas e que eu preciso fazer se estiver relacionado ao bem-estar de uma pessoa, salvar uma pessoa, salvar uma vida, né? E há coisas que a gente precisa fazer. Há coisas que são pecaminosas e outras que não. E Deus nos orienta, Ele vai nos ajudar. Nós precisamos evitar isso. Né? Existem coisas que não são pecaminosas. Isso não é pecado. E eu não devo praticar, não devo fazer. Porque não me convém fazer. Né? Então, tudo aquilo que me domina me afasta do domínio de Deus. Então eu preciso evitar, né, qualquer coisa que possa me dominar. Por isso eu devo caminhar com sabedoria e pedir ao Senhor que tenha misericórdia e que nos ajude e que nos dê discernimento espiritual para tomar determinadas decisões. É muito sério, né? Por exemplo, é proibido estacionar. Está lá a placa lá, proibido estacionar, você não pode parar ali. Aí você vai passando com o carro ali, um cego, um idoso, uma criança atravessa, está atravessando, você tem que parar. Não tem que obedecer a lei, não, você tem que parar. Você tem que preservar aquela vida, preservar aquela pessoa.
Tá? Então, nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? É proibido pular um muro, invadir uma propriedade. Todos nós sabemos disso. Mas um tempo desse, uma senhora chamada Carmen Penelo, ela telefonou para minha residência e disse: pastor, estou muito mal com a voz foi acabando, e ela já é idosa, mora sozinha numa residência, e eu não tive tempo. Tá bom. E peguei o carro e peguei lá, fui pro bairro dela e cheguei lá, o portão estava trancado. E eu não tive outra alternativa. Escalei lá o muro, pulei, invadi a propriedade, fui lá na casa dela, ela estava precisando de socorro, estava precisando de ajuda. Né? Ela não tinha sequer condições de ir ao portão, abrir o portão para mim. Tá? Então aconteceu isso. Que absurdo, o pastor invadiu uma propriedade. Tudo bem. Passaram-se uns dias, no domingo, estou na igreja, um rapaz chegou sem jeito, querendo conversar algo comigo. Pastor, eu estava passando lá de carro, lá na rua tal, lá, e eu vi o senhor pulando o muro. O que aconteceu, pastor? E eu tive que me explicar. Aquele jovem, eu tive que explicar para ele o que havia acontecido e tal. E depois eu brinquei: olha, você vai dizer para todo mundo que eu pulo muro, mas não pulo cerca. Né? Pular cerca, você sabe o que é, né? Para um homem casado, pular cerca é terrível. Então, eu pulo muro, mas não pulo cerca. Isso aconteceu. Precisava acontecer. Era proibido? Sim, é proibido. Mas naquele caso, não. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria na hora. Orar, pedir sabedoria, o conhecimento que nós temos na palavra de Deus, e com tranquilidade tomar as decisões acertadas. Não se esqueça, aquilo que me domina me afasta do domínio de Deus. Então, se eu estiver totalmente debaixo do domínio da vontade de Deus, eu vou tomar decisões mais acertadas e serei mais livre para tomar decisões sábias. Pense nisso. Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra sempre nos ensina o certo. Dá-nos sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia. Estou guardando aqui o microfone de lapela. Agora a gente vai para a nossa leitura do livro. A Bíblia toda, o ano todo, aqui, de John Stott. Meditações diárias de Gênesis a Apocalipse. A abertura dos 6 selos. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Apocalipse 6:1. Após celebrar a autoridade única do Cordeiro para abrir o rolo e vê-lo receber o rolo das mãos do ocupante do trono, João agora observa o Cordeiro abrir os selos 1 a 1. Quando cada um dos primeiros 4 selos era quebrado, um dos seres viventes gritava em uma voz como trovão: venha! E eis que um cavalo e seu cavaleiro apareciam. Esses são os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, bem conhecidos pelos artistas cristãos. Muitos comentaristas afirmam que o primeiro cavalo, que é branco, com seu cavaleiro usando uma coroa e cavalgando como vencedor determinado a vencer, simboliza o conflito militar. No livro do Apocalipse, no entanto, o branco representa a justiça e as coroas e conquistas pertencem a Cristo. E no capítulo 19, o cavaleiro sobre o cavalo branco é definitivamente Cristo. Assim, antes que os outros cavaleiros espalhem os horrores da guerra, da fome e da morte, Cristo cavalga na frente, liderando a cavalgada, determinado a ganhar as nações por meio do Evangelho. E ele consegue, ao julgar pela multidão incontável de redimidos, descrita no capítulo 7. O segundo cavaleiro é vermelho e simboliza o derramamento de sangue. O terceiro é preto e simboliza a fome. E o quarto é amarelo e simboliza a morte. A abertura do quinto selo revela as almas dos mártires cristãos.
debaixo do altar, o lugar do sacrifício, clamando por justiça. Então, depois da abertura do sexto selo, há um grande terremoto, seguido de terríveis convulsões cósmicas no Sol, na Lua, nas estrelas, no céu e nas montanhas, que provavelmente não devem ser interpretadas de maneira literal, mas como convulsões sociais e políticas descritas através de uma linguagem apocalíptica. Depois de todas essas coisas, vem o juízo, quando pessoas de todos os níveis sociais, de reis a escravos, gritam e procuram se esconder da face de Deus e da ira do Cordeiro. O relato da abertura dos 6 primeiros selos nos dá uma visão geral da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Este é um tempo de desordens, tumultos violentos e de sofrimento. Entretanto, os olhos da fé olharão além dessas coisas, para Cristo, que é tanto cavaleiro sobre o cavalo branco, o conquistador coroado, quanto o cordeiro que abre os selos e controla o curso da história. Para saber mais, leia Apocalipse 6, de 1 a 16. Leia aqui Apocalipse 6, de 1 a 16. Vou pegar aqui. Bíblia. Aqui. Cadê Apocalipse? O último livro da Bíblia. Apocalipse 6, de 1 a 16. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse som de trovão: venha! Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O segundo selo. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha! E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: venha! Então olhei, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique com azeite e o vinho. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4 seres viventes, dizendo: venha! Vi, então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca. Lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Eles disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Senhor Deus e Pai, desse mantinha de vida sobre os 10, eu coloquei exercício, eu estou precisando ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra vai gerar fruto nos nossos corações, Senhor. Desde que minha mãe está lá no trabalho, Senhor, que ela possa ser luz naquele ambiente, que ela possa desempenhar seu papel da maneira possível. Esteja com a obra do telhado, esteja protegendo aqueles pedreiros, aqueles funcionários que lá estão naquela obra. Esteja também com a programação da juventude, Senhor, semana que vem, na conferência. Você esteja falando conosco através dos louvores, da mensagem, todos que lá participarão. Seja também
com o meu dia, esteja nos dando dia na tua presença. Pai, ter de Jesus. Amém. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários seu pedido de oração. Eu gostava muito de orar com você, por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!